Vamos falar de esporte? Estamos aqui hoje com duas autoridades no assunto para falarmos de relações desportivas, de ambiente desportivo, de saúde no esporte, trabalho infantil e vários temas ligados a esta área. Porque lançamos há pouco a obra Direito e Futebol, volume 3, coordenada pelo nosso professor Igor Bellini. Essa obra traz um arcabouço de informações, de assuntos e temas da maior importância para o direito desportivo. E ele vai falar um pouco sobre esses temas, discorrer sobre esses assuntos. Dei uma contribuição juntamente com a nossa secretária adjunta, Dione Almeida, acerca do tema Os limites entre a formação desportiva e o trabalho infantil, mas a obra é bastante vasta, de grande alcance, e vamos oxigenar as ideias, inclusive para elastecer a atuação da advocacia no direito do trabalho, no direito desportivo, que está conectado com tantas áreas do direito. Igor Bellini, por favor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra e sobre as temáticas afeitas mais inovadoras do direito desportivo. Primeiramente, queria dizer um bom dia para aqueles que são de bom dia, uma boa noite para aqueles que são de boa noite. Sara, é um prazer estar aqui falando sobre esse livro. Eu acho que você começou a resumir muito bem o livro. Ele é uma visão plural, uma visão multidisciplinar do direito e como esse direito se encaixa no esporte, mas especificamente no futebol, demonstrando para os advogados e as advogadas que o mundo do direito desportivo ele é muito mais amplo do que eu discutir punições administrativas e disciplinares na justiça desportiva. É falar de direito trabalhista, sim, é falar de direito civil, é falar também de direito eletrônico, se for pegar o fan token. A gente tem uma gama e uma pluralidade muito boa, temos jornalistas escrevendo, temos engenheiros escrevendo, demonstrando que o direito é importante para o mundo do esporte, o mundo do futebol, de uma maneira absurda. O futuro, hoje, está sendo construído também pela SAF, que é tratado, que será tratado depois no nosso volume 4, e ele tem que ser construído com bases jurídicas fortes e estruturantes. E esse é um dos maiores pontos que eu acho que esse livro traz, é mostrar essa diversidade e a importância da atuação do advogado. Então, aqueles que querem entrar na área, querem se consolidar na área, precisam entender do direito geral e um pouco de direito esportivo, um pouco de direito do trabalho, um pouco de direito civil. E vamos conversando, vamos falando um pouquinho mais. Os temas são muitos, isso já estamos no 3º volume e todos realmente têm na sua cabeceira os volumes anteriores, que são de muito aprendizado. Aqui desta feita falamos sobre a garantia da pessoa com deficiência de frequentar os estádios de futebol, que é como concretização da cidadania, né? A importância do compliance tributário na gestão desportiva, a justiça desportiva como mediadora de conflitos no movimento esportivo, responsabilidade social do clube formador, limitações para a transferência, fan token, franquias de escola de futebol, marcas, né, direitos de transmissão, quer dizer, são vários outros temas, inclusive, mas eu vou passar a bola, como se diz, para a nossa atacante, a nossa craque em direito desportivo e no direito como um todo, que é a nossa mestre e doutora pela PUC São Paulo, desembargadora do trabalho, doutora Ivani Bramante. Uma das primeiras iniciativas no direito desportivo e de mestrado desportivo partiu da doutora Ivani Bramante na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Por favor, doutora Ivani. Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos, doutora Sara Hakim, meus cumprimentos, doutor Igor Bellini. Eu quero também fazer aqui um elogio público à ESA, porque agora, né, com essas entrevistas
e ainda cursos específicos na área do direito esportivo. Tem um curso aí que está em andamento e outros que estão no forno, não é isso? Para serem lançados. E essa área vem crescendo, né, do direito desportivo. E o doutor Igor, coordenador dessa revista, mostra essa interdisciplinariedade, né? O direito desportivo transita com todas as demais áreas do direito, mas transita também com a engenharia, transita também com o jornalismo, transita em todas as áreas. Então, é um assunto muito rico, né? E essa revista, ela está realmente... Existem aqui muitos assuntos palpitantes e modernos, porque, por exemplo, as inovações tecnológicas agora, e o direito desportivo, né? A gamificação, que a gente chama, né? E eu estava dando até uma aula ontem falando do assédio moral na área do direito desportivo e do assédio virtual, do cyberbullying e do cyberstalking, inclusive no desporto eletrônico. Então, é um mundo novo, né, que nós estamos enfrentando. E as várias transformações na área do direito do trabalho, né, doutora Sara? Nós tivemos a reforma trabalhista, nós temos aí aos poucos reformas da Constituição Federal, e o encaminhamento, e agora acabou de ser lançada pela OIT, a Convenção 190, que trata da violência no ambiente de trabalho, e quer um assunto mais palpitante que a violência no ambiente de trabalho desportivo, né? Sim. Principalmente nos esportes de rendimento, nos esportes de risco de vida, né? Nos esportes de risco. Então, é um mundo novo que nós precisamos começar engatinhando desde o início, novamente, revalorar, né, os princípios anteriores humanistas e trazer à tona todos esses temas e essas questões. Nos bastidores, eu estava conversando com o doutor Igor, que está tendo um campeonato, né, de natação mundial, e segundo uma competidora lá, ela teve tanta pressão para ganhar, que ela desmaiou dentro da piscina. E os socorristas ficaram atônitos, não fizeram nada, né? Até porque eles não deveriam saber se era parte da competição ou não. Pois é. E foi a técnica que foi quem deu a pressão. A até técnica onde a gente mergulhou na piscina de roupa e tudo, né? Para demonstrar, né, professora, que o esporte de alto rendimento, pois é, ele não é saudável, ele pois não traz saúde. Onde é que há o limítrofe, né, da exigência do trabalho superior às forças humanas, né? Então, nós discutimos, inclusive, isso ontem na aula, se isso é violência no ambiente de trabalho. Esse assédio para cumprir metas e resultados superiores, né, às forças. Então, existe aí um campo novo, moderno, e um novo nicho, né, da advocacia trabalhista e da advocacia civilista, em várias áreas da tributarista. E agora, com a lei, né, Clube de Futebol, a chamada SAF, nós temos muitos temas candentes, inclusive na área da responsabilidade, né, doutor Igor? Sim. Porque foram aí flexibilizados as responsabilidades, vamos dizer assim, patronais, com alguns temas trabalhistas que nós estamos discutindo, o modo, inclusive, de pagamento das dívidas trabalhistas e tudo mais. Responsabilidade pelas dívidas. É exatamente isso, doutora Sara. É um mundo novo mesmo na área jurídica. E é interessante porque a gente aborda temas que já deveriam ter sido transpostos, como as questões de discriminação, por exemplo, que ainda são palpitantes, infelizmente, a gente vê questões de racismo, de misoginia, de toda a ordem no esporte. Agora, temos um tema que eu até gostaria que falassem, que é dessa questão da atuação do transexuais, né? Nós temos a nossa Tiffany, né, no vôlei, que passou por muitas agruras para conseguir ocupar o seu lugar, mas ainda é uma questão bastante controvertida. E teve um episódio recente, depois que eu gostaria que falassem, aí até uma possibilidade de se criar um novo, se aventou, né? Algo que eu sou absolutamente contra, né? Porque eu acho lamentável, né? Criar um time de trans, quer dizer, colocar, né, doutora Ivani, as transexuais num limbo, né? Quer dizer, que não pode participar nem de um time feminino, não podem participar de um time masculino, então agora se cogita aí um time trans. Eu sei que isso envolve uma série de questões de natureza
física também, que tem que ser consideradas, mas no caso da Tiffany, por exemplo, todos esses exames foram feitos, né? E ela me parece bastante apta, né, a atuar no vôlei, no time feminino, não? E a gente tem que lembrar, Sara, que existe o transmasculino. Então, é isso que eu ia Também. falar. E aí eu tenho o mesmo problema, mas uma situação inversa. Que ele é um homem trans, mas que não tem toda a capacidade pulmonar, vou falar física de modo geral, para não cometer maiores deslizes, é menor do que os companheiros de equipe. Há um tempo atrás foi falado de uma jogadora de futebol que fez a transição. Hoje ele é um jogador, hoje ele é um homem trans, mas que até onde eu me lembro, minha memória está falha, ele não estava conseguindo espaço para jogar no time masculino. E isso é uma coisa que vai ser recorrente. Tem o E sem justificativa, então, nesse campo, porque né? se você tem a Tiffany num time feminino, você poderia tê-lo num time masculino, e tem acho que uma goleira, acho que eu vi essa matéria no site do Terra. É uma goleira, que é um homem, na verdade é um goleiro, um jogador masculino, que não está conseguindo colocação. E aí você envolve N fatores, todos aqueles que se usaram para justificar a Tiffany jogar vôlei, se usam ao contrário para justificar que eles não vão jogar. Que, vamos falar do futebol, que é um jogo de contato, que você tendo uma menor capacidade pulmonar, uma menor resistência e musculatura, no jogo de corpo, você sairia perdendo. Exato. Eu acho essa parte do trans muito interessante. Esse enfoque é bom. Inclusive, tem até uma questão aí previdenciária que a doutora, nossa professora, sempre fala. Pois é, doutora Sara. Eu fiz, inclusive, um estudo, né? Brasil-Portugal e toda a proteção social do transgênero. E tudo começou com a reunião dos transgêneros em Yogyakarta, que é uma cidade da Indonésia, onde eles tiraram a Carta dos Transgêneros. São 21 princípios, chamados Princípios de Yogyakarta. Então, tem lá os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, que eles reivindicam, né, mundialmente. E nós temos um problema muito grave, porque o João que nasceu com o nome de João, mas, sob o ponto de vista biológico, era Maria, não é isso? E tem o direito de se apresentar socialmente, sob o ponto de vista psicossocial, como Maria, esse João se aposentaria com 65 anos, não é verdade? E hoje não é necessário fazer a transgenitalização para ser reconhecido socialmente como Maria, por exemplo. Ele pode chegar no cartório e trocar o nome. Isso já está assegurado, né, por uma ADIM e uma ADPF no Supremo Tribunal Federal. É interessante notar, né, colegas, essa questão que nós temos um contraponto. Nesse momento, temos que transpor questões que já muito deveriam estar resolvidas, como as questões de discriminação racial, que a gente vê nos estados dia a dia, pululando, questões de discriminação, de misoginia, discriminação em relação aos transgêneros, né? A gente sabe da luta e como foi aguerrida a Tiffany, né, para ocupar o seu lugar no time de futebol feminino. E, ao lado dessas questões que já deveriam ser transpostas, nós temos questões também novas, não é? Que, como disse a doutora Ivani, das questões do esporte, das questões de transferência através de pagamento de criptomoedas, quer dizer, temos uma dualidade aqui que o profissional, o estudioso do direito, tem sempre que estar bastante atento. Essa questão, por exemplo, dos transgêneros, até há pouco tivemos um caso recente que até se aventou ter um time times só voltados para transgêneros, o que, na minha opinião de estudiosa, há que ser afastado, não é verdade? Porque isso coloca os transgêneros, as transgêneras num limbo absolutamente dissociado, não é? Do que é o esporte e do que é o esporte profissional, inclusive. O que você me diz sobre isso, Igor? A gente tem essas abordagens
nesta nossa obra ou na obra que está por vir? A gente tem essas abordagens no volume 2, que é o anterior, a gente tratou sobre transgêneros, e porque é importante lembrar também que o transgênero não é só a mulher trans, a gente tem que lembrar do homem trans, que tem muito mais dificuldade de inserção do que a mulher trans. Verdade. Porque aquilo que é dito pela e para Tiffany, da diferença a favor dela fisicamente, se diz do homem trans ao contrário, que ele teria dificuldades físicas de competir junto de uma equipe completamente masculina. E é isso, o direito é uma ciência reativa, ele corre atrás dos fatos. E a gente precisa organizar. E como a gente está falando, lembro de um caso que apareceu um pouco para trás na TV, de uma jogadora de um time de futebol, que jogava no time feminino e fez eu não vou lembrar agora a palavra correta, acho que não é mais transformação que chama, vocês podem me ajudar. Transgenitalização. Transgenitalização. Isso que a professora Ivani falou, porque o tic-tac travou aqui. Hoje ela é um homem e ela não está conseguindo voltar ao futebol. Nossa. Até porque, nessa matéria, ela aborda esses temas. É muito interessante, porque quando a gente pensa em atleta trans no Brasil, a gente só lembra da Tiffany. Verdade. A gente não lembra do oposto. Verdade. E realmente eu acho que querer criar ligas para atletas trans, aí eu vou estar discriminando, isso não é o intuito do esporte. Exato. O intuito do esporte, não estou falando de esporte de alto rendimento, que é uma outra coisa, mas do esporte no sentido amplo da palavra, é integrar e agregar. Sem dúvida. Mas se cria no esporte de alto rendimento, quer dizer, se dá um exemplo aí um pouco tortuoso, não é? Para o alcance e outros parâmetros uma liga independente. Do direito. A gente sabe das lutas e das dificuldades, não é? Do trans ou da trans se colocarem, inclusive no mercado de trabalho como um todo. E temos também uma questão previdenciária de muita importância, né? A professora Ivani sempre nos alerta sobre isso. Queria que discorresse um pouco sobre isso, doutora Ivani. Pois é, corre lá no Congresso um projeto de lei de que a aposentadoria da pessoa transgênero levará em consideração o aspecto biológico natural do seu nascimento e não o aspecto psicossocial. Então, muitas vezes o transgênero tem a genitália masculina, mas psicossocialmente é feminino, né? Então deveria se aposentar. Existe um divórcio do biológico com o psicológico e isso causa essa dificuldade na inserção social, né? Então, aquela pessoa que nasceu biologicamente, né, homem, e existem vários tipos, né? Existem aqueles que são os assexuados, tem aqueles que nascem com os dois sexos, e tem aquele que nasce com o sexo masculino, mas psicologicamente a alma é feminina, né? Os binários, os intersexuais. Exatamente. Então, existe uma classificação, né, sob o ponto de vista da medicina. Inclusive, essa questão deixou de ser considerada transtorno psicológico, porque era classificado pela Organização Mundial da Saúde como transtorno psicológico. Que absurdo. Foi retirado, né, da Organização Mundial da Saúde, excluiu como transtorno psicológico, tinha até um CID específico. Nossa. Era considerado doença. Né, tinha um CID específico? Tinha. Então, foi extirpado e, aos poucos, dentro de uma inclusão social da diversidade na unidade, ou da unidade contemplando a diversidade, que foi o que o doutor Igor falou, nós deveríamos, então, acolher uma aposentadoria para aquele que nasceu João e que se apresenta socialmente como Maria e sempre se sentiu como Maria, ele tem o direito de gozar de todos os benefícios como Maria fosse. Por quê? Porque, na verdade, quem nasce biologicamente João, mas tem alma feminina, Maria, sempre foi Maria, nunca foi João. Exato. Então, quando vai mudar o nome no cartório, esse ato é meramente declaratório de uma circunstância anteriormente existente. Cogita-se, inclusive, de tirar da certidão de nascimento e de qualquer documento das pessoas o sexo.
Claro. Não colocar mais sexo feminino ou sexo masculino, porque nós todos somos pessoas. Exato. E existem essas diversidades, inclusive, no reino animal. Todos sabem disso. E nós temos que mudar culturalmente essa visão, né? Então, o ideal seria assegurar ao transgênero o direito à aposentadoria pelos requisitos psicossociais e não biopsicossociais. Então, aquele que é João, mas tem alma feminina, se apresenta socialmente como Maria, deveria se aposentar como se Maria fosse. Então, é mais ou menos isso, né, que nós defendemos. Mas não é isso que corre no texto de lei, de projeto de lei que está no... Não é isso não. que... Lá no texto do Congresso, a pessoa vai se aposentar de acordo com sua identificação biológica e não a sua identificação psicossocial. Mas a sua identificação é biológica de nascida, nascida. Ou a de nascida? De nascida, e não da transgenitalização. Mas aí ficamos onde estávamos, na verdade. Jogando por terra. Nós tivemos um caso na Argentina de um trans, né, que estava próximo a 60 anos, ele se aposentaria com 65 e ele então mudou de nome e se aposentou com 60. E aí teve até a questão de isso é fraude, isso é para angariar benefícios. Então, existem aí uma discussão muito longa, né? Mas é uma interpretação infeliz, né? É. Porque se alguém vai se dizer mulher ou homem, ou se assim qualificar por conta de uma questão outra de aposentadoria, ou não acredito. É a mesma coisa, mutatis mutandis, do que dizer que a trabalhadora engravidou por conta da estabilidade provisória no emprego, que é algo que, infelizmente, a gente vê algumas teses defensórias nesse sentido na Justiça do Trabalho, né? É um absurdo total. A doutora falou de engravidou, né, de gravidez no desporto, e o doutor Igor estava conversando na hora do intervalo, aí, antes de entrar em cena, que ele disse que nesse mundo, né, trans, existe até uma vantagem para o desporto, que não há essa questão da gravidez, né, doutor Igor? O doutor Igor estava levantando, assim... Da trans mulher. Que no time de futebol, né, feminino... Isso, eu estava falando primeiro da gravidez no sentido amplo, que foi até a metade de dissertação lá no mestrado que eu fiz contigo, né, Sara? Que era os reflexos da gravidez no contrato de trabalho da jogadora, que quando eu comecei com isso há 5 anos atrás, ninguém falava. Certo, é verdade. E hoje, pouca gente ainda continua falando, e acaba falando por causa disso. Hoje você tem mulheres cisgênero que abrem mão da maternidade em prol de uma atividade esportiva de alto rendimento. O que eu só falo lá e falo sempre, nenhuma mulher deveria ser obrigada a escolher entre ser mãe e ser empregada. Verdade. Porque toda atleta é uma empregada das que praticam esportes de alto rendimento. Mas é um esporte que é um assunto muito pouco tratado. Agora, com as atletas trans, você tem cada vez mais essa discussão chegando, especialmente quando a gente vai tratar de uma atleta trans masculino, de um atleta trans masculino, vamos arrumar o gênero aqui, porque o atleta trans masculino ele também poderia acabar engravidando, imaginando que ele se relacione também com um homem cis, ou que ele se relacione com uma mulher que não possa ter filhos, e que depende dele, homem, gerar. Aí a gente volta para uma discussão que é meio complicada. Sendo um homem trans, grávido, que é quando a gente pensa na gravidez, a gente só pensa na mulher, mas também vamos considerar que o homem possa engravidar. Ele também vai ter que ter direito à estabilidade. Sem dúvida. Assim como tem quando é adotante, não é que tem o direito à licença, não é verdade? Sim, é por isso que eu maternidade. Falo que a gente vai ter que começar a tratar da questão gravidez no esporte que ninguém lembra. E aqui é uma crítica aos nossos congressistas. Quando fizeram a Lei Pelé e estão mexendo isso agora de novo, pensaram no esporte sendo futebol masculino. Esqueceram todo o restante. Sim. Não, agora você tocou num ponto nevrálgico. A gente vê que a Lei Pelé teve várias mudanças, né? Mas infinitas e sucessivas mudanças, e em nenhum momento se invocou ou se teve um olhar
para a mulher, para a licença maternidade e para a questão da gestação. É interessante, né, doutora? Então, agora com a reforma trabalhista, a CLT tem um artigo, que é o 394, letra A, que fala que quando a empregada está num ambiente insalubre ou perigoso, ela tem o direito ao salário maternidade, que nós chamamos de salário maternidade de risco ambiental. Ou ela é retirada do ambiente, colocada em outra função, e não dá para o atleta, atleta não tem outra função, ou ele é colocado em salário maternidade de risco ambiental desde a concepção até final gravidez. E depois entra o salário maternidade pós-gravidez, para cuidar da criança. Então, é um novo tipo de salário maternidade de 9 meses. Esse salário maternidade de risco ambiental é para ambiente insalubre ou perigoso, mas quando eu escrevi sobre esse assunto, eu trouxe à tona a aeronauta, porque ela também trabalha num ambiente, né, pressurizado, e isso pode causar aborto e tudo mais, e eu trouxe a questão da atleta, e principalmente a atleta de rendimento, porque é um novo tipo de ambiente insalubre, porque o esporte de rendimento exige o esforço físico incompatível com a gravidez. E ela teria o direito, então, por analogia, à aplicação do artigo 394, letra A da CLT, chamado salário maternidade e risco ambiental. Nesse artigo que eu escrevi, eu trago, então, a aeronauta e a atleta. Muito interessante. Enquanto, né, não há uma legislação específica dentro da legislação do desporto e dentro da legislação do contrato de trabalho desportivo, é uma lei especial, regula aquilo que é de especial. Na ausência de uma norma especial, nós vamos na CLT. Então, eu defendo a aplicação desse artigo para atleta profissional. E uma outra coisa que eu defendo, doutora Sara, é o de lege ferenda, evidentemente, uma lei a ser criada de uma aposentadoria especial para o atleta. Sim. Porque assim como nós temos um ambiente insalubre perigoso com aposentadorias de 15, 20 ou 25 anos em contato com agente agressivo, nos desportos de rendimento poderia também ser, dependendo do tipo de desporto e de esforço físico, 15, 20 ou 25, não sei. Mas seria aí um caso de estudo, né? Na área da medicina, higiene e segurança do trabalho, fazer um parâmetro de uma aposentadoria especial para quem ininterruptamente tiver aí uma atividade de atletismo de rendimento ou de risco de vida e aposentar um pouco mais cedo. É uma ideia, né? Não, é uma ideia da maior importância, porque a gente sabe das vicissitudes dos atletas no pós-aposentadoria, entre aspas, não é verdade? Porque é uma vida muito curta, né? No alto rendimento, uma vida profissional realmente muito curta, e que quando se encerra, a colocação no mercado de trabalho, a sobrevivência, ela fica, de certa forma, em certa medida, comprometida. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome, eu tenho uma cliente minha com Copas do Mundo disputada, com Olimpíadas disputada, que hoje continua atuando profissionalmente como jogadora de futebol, hoje está jogando na Série A3 do Campeonato Brasileiro, num time fora do eixo Rio-São Paulo, porque ela precisa. Ela não tem a opção de encerrar a carreira. Por isso que o projeto dessa aposentadoria é essencial. A gente tem que lembrar que o atleta, independente de gênero, ele vive, o profissional de alto rendimento, ele vive numa pressão constante, seja do treinador, caso da nadadora que a gente falou, sim, seja da torcida. A gente que advoga hoje para mais de 110 atletas mulheres no Brasil e no mundo, que a gente tem atleta na África, nas Américas e na Europa, perdeu, invadem as redes sociais delas, criticando. Sim. Criticaram algumas clientes minhas, que são de 2 times diferentes, que estavam agora na parada do Orgulho Gay na Paulista, do Orgulho LGBTQI. A mais, acho que tem um Y no meio, mas não tenho certeza, que elas estavam juntas. Olha o nível de estresse que é submetido a um atleta. Ele não pode ter amizade com outro companheiro de trabalho de uma outra equipe que os torcedores invadem a rede social e criticam. E uma outra situação que eu acho que a gente tem que discutir, se a doutora Ivani quiser fazer depois um artigo, já está convidada, a gente discutir a licença maternidade sobre o salário ou sobre o salário mais direito de imagem? Entendi. Sim. Porque hoje a CLT assegura o salário, né, real, e mais um adicional de insalubridade ou periculosidade.
Sim. Agora, qual é o conceito de salário? Né? Nós precisamos ver qual é o conceito de salário. Se o direito de imagem está embutido dentro do conceito, o direito de imagem está embutido no conceito de salário. Que é uma discussão que, a gente exatamente. vem tendo há anos. Olha na quantos Justiça temas do interessantes, né? E nesse aspecto, nós temos um caso emblemático, que é da jogadora Tandara, né? A jogadora Tandara, que, quando engravidou, ela tinha um salário significativo, mas um salário anotado na carteira em CTPS, e que é o que 99% da sua remuneração estava através de um contrato de direito de imagem. E interessante, ela engravidou a professora Ivani e eles mantiveram o salário da carteira, quer dizer, refutando, não é, os valores expressivos do contrato de direito de imagem, que nada mais era do que remuneração, porque o contrato de direito de imagem apenas mascarava o todo, né, daquela remuneração do salário dela. Esse foi um caso de muita importância, porque no TST temos agora uma decisão definitiva que revela justamente que ela deveria ter sido remunerada com base nessa globalidade, porque tudo isso se referia à remuneração e não a direito de imagem, até porque nos causaria estranheza, né, que por ela estar grávida não poderia receber os valores do direito de imagem, se assim o fosse. Eu né? até disse na minha dissertação que aí é que o clube pode usar, porque aí abre a utilização da jogadora como mulher e mãe. Exatamente. Aí você amplia. Melhora a imagem do clube. Melhora a imagem do clube. Mas nunca foi, porque nunca foi direito de imagem. Sempre foi salário, sempre foi remuneração. Isso é uma prática muito comum. Rapidamente, só um caso nosso que está sendo para ser julgado aqui no TRT2, de um clube de futebol, atleta, mulher, direito de imagem, a gente quer que incorpore no salário, naquela proporção de 60 a 40. O clube se defende dizendo que usou nas redes sociais, na apresentação dela, em uma imagem de um treino, em 2 imagens de treino. Aí eu pergunto, isso é utilizar a imagem? Não. Durante todo o lapso fraude, de né? tempo. Isso é fraude. É uma o questão... direito de imagem não se usa a imagem. É esse o conceito. Exatamente. Então, mas sabe qual é o problema do salário maternidade? Que o empregador, ele faz o pagamento, mas na verdade, quem suporta é a Previdência Social. Uhum. Então, o empregador faz o pagamento e se acredita depois, faz a compensação, né, o perde-comp com o INSS daquilo que ele pagou. E o INSS só arrecada a contribuição previdenciária em cima do valor do salário anotado na carteira e não em cima do valor do salário de imagem. Cota patronal. Uhum. E agora, ainda para ajudar um pouco mais, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que não incide a contribuição previdenciária, cota patronal em cima do salário maternidade. Porque o fato gerador da contribuição previdenciária é a prestação de serviço remunerado. Sim. Não havendo prestação de serviço remunerado, não há que se falar em desconto de previdência em cima desse salário. Então, só incide a cota da trabalhadora e não a cota patronal. Então, o INSS, evidentemente, vai se defender dizendo que não tem fonte de custeio. Né? Então, nós temos todo esse problema também de fonte de custeio, né, para resolver. Mas os clubes não podem perder também a questão do seu papel social, né, constitucional, inclusive, nessas relações de trabalho, não é verdade? Isso é de muita importância até para a própria imagem do clube. É importante que se tenha essa noção e que se mude esse foco e esse enfoque dos clubes. Olha, eu vou contar uma história rápida, falando de noção de papel social, de clube de futebol. Por favor. Como eles não atendem à legislação e ao papel social. Uma cliente nossa, jogadora de um clube de futebol, rompeu o ligamento. O que é o normal se não fosse uma jogadora? Afasta pelo INSS. Uhum. O clube paga 15 dias, o resto vai. O que os clubes de futebol fazem, fugindo do papel social e para driblar a previdência? Eles não afastam o atleta, não emite a CAT e continua pagando. Agora que eu preciso pedir a reintegração dela, porque ela foi
mandada embora, na verdade, não renovaram o contrato com ela ainda lesionada, o clube vem e fala assim, ela não tem direito à estabilidade acidentária, direito social, porque não foi afastada. Ele se utiliza da própria torpeza para justificar a negativa de um direito. É que eu falo que ele tem que ter a consciência social. E por que se faz isso? Para não prorrogar o contrato por mais um ano no período da estabilidade acidentária. Mas vejam o paradoxo, porque existem certas doenças. Surdez. Ninguém fica afastado por surdez. E é acidente de trabalho e atrai a instabilidade. Sim. Então, existem certas doenças que não exigem afastamento. A surdez é uma delas. Verdade. Né? Então, nós temos que colocar os pingos dos is aí, né? Dessa questão toda de discussão das doenças do trabalho, aquelas que têm afastamento, aquelas que não têm afastamento. Né? Essa foi uma colocação bastante importante. Isso daí é retórica, né? É argumentação. Sim, né? Sim, sem dúvida. É facilmente derrubada. Porque o pessoal esquece, né, professor? Que no direito desportivo trabalhista, aspas, simples tiramento é lesão trabalhista. Exatamente, claro. E aí entra também todas aquelas questões que nós estávamos falando previamente, que vai ser objeto oportunamente aí de um curso afeita à questão da saúde do trabalhador, da trabalhadora, das manifestações em relação aos laudos periciais, judiciais, quer dizer, novidades que estão por vir. Agora, já caminhando para o encerramento, eu gostaria que primeiro a doutora Ivani finalizasse, fazendo as suas considerações sobre o tema e sobre os projetos, inclusive que tem aqui na nossa ESA, né, acerca da matéria, né? Está com um curso que eu já vi que já está ali passando dos 1.000 inscritos e não é por menos felizardo dos que se inscreveram. Pois é, nós estamos com um curso em andamento e a doutora Sara, a doutora Zanini, né, e o doutor Feus nós está em curso, já a segunda aula aconteceu ontem. E existe um outro projeto do Complice na área do direito desportivo, na área do desporto. E o Complice, que nós falamos agora, o doutor Igor Bellini tratou aqui do tema do Complice tributário, né, doutor Bellini, Sim. na área do direito esportivo, do desporto, mas agora nós falamos do Complice integrado, ou da gestão integrada, né? Integrada. Por quê? Nós temos a questão dos acidentes de trabalho do atleta, nós temos a questão da discriminação, nós temos a questão agora do assédio moral, do assédio sexual, nós temos a questão da proteção de dados pessoais, que o direito de imagem é um dado pessoal. Então, é um compliance em todas as áreas. E eu queria dizer a vocês o seguinte, existe na Constituição Federal uma função social da empresa, e agora os clubes estão todos transformando-se em empresa, né? Então, eu tenho uma função econômica, uma função social, uma função ambiental, consumerista, que o torcedor é um consumidor, né, do esporte, uma função tecnológica, uma função informacional. Então, trata-se de um compliance em todas essas áreas para atender a Agenda 2030 da ONU, que é a questão do humanismo, do futuro, né, da humanidade, não é nem o futuro da nação, ou o futuro do ser humano mesmo. E essa questão de compatibilizar todas as relações, em geral, com o humanismo. Né? Então, eram essas as questões que eu queria trazer aqui, que a visão é bem mais ampla do que se imagina. Isso mesmo. E já tenho ciência de que todos esses nossos conteúdos, essas nossas palestras e cursos estão, inclusive dos nossos núcleos de direito desportivo, estão disponíveis lá nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso canal também. Então, as informações estão disponíveis para todos que tiverem interesse. Inclusive, colegas, neste momento, de forma graciosa, a nossa OAB coloca a capacitação e a qualificação da advogada e do advogado em primeiro lugar. Então, não há mais nenhum óbice para que os colegas possam ter acesso a esse conteúdo e progredir no que diz respeito a esse aprendizado. Meu querido amigo, colega,
Igor Bellini, é uma honra tê-lo aqui ao nosso lado, na nossa ESA, na nossa Escola Superior de Advocacia. Já fica o convite para que volte, porque sabemos da sua atuação muito qualificada nessa esfera, e agradeço o convite que me foi feito nos livros Direito e Futebol, e já estamos agora para um 4º volume. O que nós vamos ter de novidade? Eu gostaria das suas considerações finais. Vamos começar primeiro pelas novidades. O 4º volume continua sendo uma obra coletiva. Eu sempre digo isso, digo a você, digo a quem está nos assistindo, esse livro é uma construção coletiva. Ele é organizado pelo Igor Maffei Bellini e eu, mas ele é composto de grandes pessoas que abraçaram a nossa ideia desde o primeiro volume, que nasceu nos corredores do mestrado na PUC, que era, todo mundo está escrevendo, todo mundo precisa escrever, então vamos organizar, vamos fazer um livro, que saiu do livro. Temos vários artigos, várias pessoas bacanas. O caso do compliance tributário é o Bruno, um advogado do Rio de Janeiro, que fez. Tem o caso da Aline Petil, que é da Associação Nacional dos Clubes de Futebol, que fala sobre imprensa. Tem o Betinho Marques, do Fala Galo, um site muito importante falando sobre o Match Day. Então, e o 4º volume vem para tratar de um assunto focado, que é SAF/Clube Empresa, e terá essa mesma formatação. Várias pessoas com visões diferentes sobre aspectos jurídicos diferentes do que é o Clube Empresa. Então é isso que virá no livro. Quero agradecer o convite. Eu posso recomendar os cursos da ESA, porque quando eu me formei, eu vim aqui me capacitar. Fiz aqui no passado curso de inglês jurídico, que muito me ajudou quando eu fiz o LLM lá nos Estados Unidos. Fiz curso de prática de direito civil. Fiz vários outros cursos pontuais aqui, foram muito bons. Recomendo o curso. E tendo o convite, já está aceito para retornar a essa casa, porque é um prazer estar na casa da advocacia também. Muito obrigado, doutora Sara. Muito obrigada. Esse foi o nosso bate-papo, a nossa entrevista com esses 2 craques do direito, esses 2 craques do esporte, do direito desportivo. Doutora Ivani Bramante e doutor Igor Bellini. Até a próxima.